Queridos, como vocês bem sabem, nós com a Michelle estivemos de viagem, estivemos visitando os nossos irmãos lá no Chile, ainda que a prioridade da nossa viagem para lá foi tinha que ver um tanto comigo, pela minha documentação da minha residência lá no Chile, tinha que ver um tanto com isso. Mas aproveitamos também a viagem para poder visitar as nossas igrejas lá. Foi um tempo bastante intenso, um tempo curto, eu diria um tempo maratônico, na verdade, porque não deu tempo de visitar cada igreja em particular, então algumas tiveram que se reunir, juntar, para ter uma reunião só. E foi muito frutífero, foi um tempo muito gostoso, foi um tempo muito agradável estar compartilhando com os irmãos lá. E por um lado, né? E por outro lado, ao mesmo tempo, era um coração assim meio dividido, né? Porque eu estava ansioso para voltar também, mas está de volta. A Michelle teve que me escutar a viagem inteira. Quero voltar para o Berlim, quero voltar para o Berlim. Mas, ao mesmo tempo, era difícil isso, pensando que o tempo foi tão gostoso, foi tão bom lá com os irmãos, nos receberam assim, de uma maneira extraordinária, extraordinária. Foi muito edificante esse tempo. E a Michelle também foi muito importante, a ida dela também foi muito importante. Michelle, tu quer passar para dizer algo? Foi um tempo muito importante também a presença dela lá com as irmãs. Eu estou muito grata a Deus por ter permitido viajar junto com meu marido. Isso faz muito tempo que não viajava junto com Paulo. E foi 10 dias, mas muito intensivos. E eu me senti muito bem atendido, bem cuidado pelos irmãos lá. Eles, com tanto carinho, eles realmente ficaram pendentes de cada detalhe do nosso estadia, do nosso tempo lá. Uma coisa, mulher observa mais detalhes que homem, não é? Então, eu vou contar alguns detalhes. Do começo até o final do tempo, eu não comi nenhuma coisa repetida. Eu comi uma comida diferente todos os dias, todas as refeições. E além disso, comi muita coisa que não tem aqui. Como que os irmãos sabiam de que coisa tínhamos saudade. Tínhamos saudade, né? E esse tem sua importância. Eu me alegrei comendo e ele servia com tanto carinho, sabe? E a gente não falou do que era que estranhava, mas como que ele sabia. Era uma coisa linda mesmo. Poder hospedar nas casas onde nunca tínhamos ido também foi lindo, porque sou uma pessoa, quando eu penso em alguém, quando oro por alguém, eu sempre imagino a pessoa no seu contexto cotidiano. Então, para mim foi bom ficar na casa de Jimmy e Anitta, que faz um ano só que eles moram em uma casa nova. Ver eles no seu contexto todo dia foi muito bonito isso. E também os irmãos lá tinham solicitado eu compartilhar com as irmãs. E as irmãs estão vindo de um tempo difícil, onde eles tiveram que aprender muita coisa e onde eles não foram muito ouvidos por muitos anos. E agora Deus está querendo fazer uma coisa nova, acordar as irmãs a um novo tempo para elas, especificamente. E Deus deu uma palavra. Eu compartilhei essa palavra lá em as 5 igrejas de fora. E eles foram tão receptivos, sabe? Eles receberam, foram como esponjinhas. Eles receberam tanto, depois foram muito animadas, tudo isso. Tanto que acho que essa palavra é para a rede inteira. Acho que vou organizar alguma coisa aqui para compartilhar com todos as irmãs. Para vocês ouvirem do que se trata. E essa coisa que você esqueceu de mencionar, nós trazemos uma coisa, se você quer mostrar, Pedro, uma coisa. Porque tem um casal que trabalha na artesania em madeira. E eles fazem coisas, desenhos em madeira. E eles deram de presente isso. Vamos colocar aqui na cafeteria, em algum lugar bom. Vocês conhecem o símbolo do peixe? Alguém conhece? Os primeiros cristãos usaram isso quando eles estavam sendo perseguidos. Eles não podiam falar que eram cristãos. E eles corriam, se escondiam.
e eles colocavam em muitos lugares esse peixe. E o que significa isso? Porque é rápido, são 2 línguas. Rápido. Eu sou cristão e não podia falar, então eles colocavam isso nas paredes, nas ruas, em diferentes lugares. E essas palavras lá dentro são letras gregas e são siglas, que significa Jesus Cristo, Deus Salvador. Jesus Cristo, Deus Salvador. Siglas desse significado. Ictus. Ictus. Porque cada palavra se refere a Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Mas as siglas juntos significam uma palavra em grego que significa peixe. Um segundo significado. Então, por isso. Então, vamos colocar isso que seja um incentivo para evangelizar aqui na cafeteria, não? Quando você tem que tomar cafezinho e fala com ela, você sabe o que significa? Aí começa a falar de Jesus, né? Assim que vem à cafeteria para trazer contatos para evangelizar. Amém. Isso. Amém. Então, vamos falar do peixe, gente. Outra coisa que eu quero aproveitar e mencionar, faz uns 2 dias atrás, tivemos uma reunião com os coordenadores, uma reunião conectada, para falar do retiro que nós vamos ter lá em fevereiro, do dia 2 ao 5 de fevereiro. Vários já têm o compromisso, inclusive passagem comprada já para poder ir nessa viagem. Eu quero. O Pedro não deixa. Nossa, nela. Mas eu quero aproveitar, queridos, é o seguinte, os irmãos lá estão preparando a logística, estão bastante empenhados nessa preparação da logística. Isso vai ser num lugar chamado El Tabito, que está no litoral lá do Chile, mais ou menos uns 100 quilômetros de Santiago, esse lugar. Aí, com certeza, alguns vão conhecer o Oceano Pacífico pela primeira vez, né? Então, mas só que eu queria mencionar o seguinte, nós estamos enfrentando, especialmente lá no Chile, estamos enfrentando uma situação que tem que ver com alguns irmãos que evidentemente são de lá e estão tendo dificuldade financeira para poder participar. Então tomamos um acordo com os coordenadores de desafiar todas as congregações do Chile e também nós aqui, desafiar as congregações aos irmãos que possam, daqui até a data da viagem, de poder, os irmãos que possam, os irmãos que tenham condições, os irmãos que tenham no coração de poder fazer isso, de fazer algum tipo de doação. Eu não quero chamar oferta, porque a oferta não deixa de ser uma oferta, mas eu não quero chamar oferta porque a oferta, de repente, soa como aquela ofertinha que se faz no dia domingo. E não é bem isso. A ideia é que as pessoas que tenham condições, os irmãos que estão conectados, nós mesmos, de poder fazer alguma doação, seja 1 ou 2 vezes ou 3 vezes, porque vamos tirar essas ofertas, né? Pelo menos, talvez no próximo domingo, a partir do próximo domingo já estaremos já colhendo isso com os diáconos. Letícia, você poderia ver isso também, por favor? Ela é diaconisa, como você sabe, então ela se encarregar disso, de poder receber essas ofertas, essas doações, para poder, e isso depois vai todo num poço comum. Por quê? Para poder facilitar a participação dos irmãos que têm dificuldade financeira para participar. E também eu pedi para os irmãos, falei, olha, vamos fazer uma coisa bastante equitativa, porque os irmãos que estão indo do Brasil, e alguns estarão indo da Colômbia também, estão tendo um gasto, evidentemente, muito maior, pelo tema da passagem, que os irmãos lá do Chile. Especialmente os que estão em Santiago, porque estão perto do lugar do evento, mas os que vão do extremo sul do Chile também vão ter bastante gasto com respeito à viagem. Então, eu falei, vejam toda a possibilidade de que os custos nossos, que estamos viajando de mais longe, os custos possam baixar. O custo de inscrição, o custo de participação, o gasto de consumo que a gente vai ter durante o retiro, ok? Então, você está trabalhando nisso, para que você saiba, ok? Você está considerando tudo isso da melhor forma. Mas, para fazer possível isso, vamos precisar dessas doações. Então, você tenha no seu coração fazer isso. Vamos lembrar isso todos os domingos, até a partida para o retiro.
e os diáconos estarão se encarregando de receber essas doações, ok? Ok, muito obrigado. A ver, não estou esquecendo de nada mais não. Acho que é isso mesmo. Queridos, faz pouco tempo, eu escutei uma curta história muito interessante. Fala de um jovem que cometeu muitos crimes e por isso ele foi preso, evidentemente, pela natureza da história, parece que aconteceu nos Estados Unidos, se é fictício ou não, não sei, mas é muito interessante a história. Que um jovem criminoso cometeu tantos crimes que ele foi condenado à morte. E vocês sabem, os Estados Unidos ainda tem estados que aplicam a pena de morte. Esse homem foi condenado à morte e, em certa ocasião, enquanto se aproximavam os dias da morte dele, da execução dele, veio uma pessoa de visita, veio um pastor de visita, com a Bíblia em mão, junto com o guarda, abriram a porta, e esse pastor chegou para esse jovem e falou com ele: olha, jovem, eu tenho algo para você. Eu tenho algo para você. O jovem viu aquela Bíblia e falou: eu não quero saber de nada, eu não quero saber de religião, eu não quero saber nada de você. E começou a cuspir no pastor. Mas o pastor falou: jovem, é muito importante o que eu tenho para poder entregar para você. Ele falou: não quero saber, não quero saber. E praticamente queria bater no homem. Tanto que ele teve que ir embora. E o carcereiro, que parece que conhecia a situação, olhou para aquele jovem condenado e falou com ele: você é um idiota. Você sabe quem é esse homem? Ele é pastor, mas é o governador do estado. E dentro da Bíblia, ele tinha uma carta de perdão para você. E deixou. Chegou o dia da condenação, da execução desse homem. E perguntaram para ele: você tem alguma coisa para dizer? Umas últimas palavras? Ele falou: sim, tenho. Especialmente para os mais jovens, disse ele. Eu não vou morrer hoje por causa dos meus crimes. Hoje eu vou morrer porque eu recusei o perdão que me foi oferecido. Sabe, eu encontrei uma história sumamente ilustrativa com respeito à oferta de Deus. A oferta de Deus. Nós temos falado isso de diferentes maneiras, que o homem ele não vai à condenação do inferno por causa dos seus pecados. Porque essa é a crença que existe, que o homem ele é condenado por causa dos seus pecados. Mas o homem, o ser humano, ele vai à condenação do inferno por recusar o perdão de Deus. Se Cristo não tivesse vindo a este mundo, olha bem, é muito importante entender isso. Se Cristo não tivesse vindo a este mundo, o homem estaria na condenação do inferno por causa dos seus pecados. Se Cristo não tivesse vindo, a condenação dele estaria vinculada aos pecados cometidos. Mas Deus, para enviar a Cristo a este mundo, necessariamente a condenação do ser humano, e não somente a condenação, senão a salvação agora, a partir daquele momento, estaria vinculada a Cristo. Estaria vinculada ao sacrifício de Cristo, da morte e à ressurreição de Cristo, como disse a própria palavra de Deus. Em João 12:31, não está contemplado dentro dos slides. 12:31 que diz, Jesus diz: agora é o juízo deste mundo. Agora será lançado fora o inimigo. Agora será julgado o inimigo. A morte de Cristo na cruz, queridos,
A diferença do que muitos têm compreendido erradamente, a morte de Cristo na cruz, ali foi o juízo feito por Deus de condenação ou salvação. Aconteceu na cruz do Calvário. Tem muita gente que está esperando que no juízo final vai acontecer o juízo de salvação e condenação. Isso é um grande erro. Isso é um desconhecimento das Escrituras. Eu já falei sobre isso. O juízo final vai vir, sim vai vir. Mas não tem que ver com salvação e condenação esse juízo final. As Escrituras falam por si mesmas. Será um juízo de obras. Daquilo que o ser humano fez ou deixou de fazer. Tanto para o cristão também, haverá também um juízo das obras dos cristãos. Lá em 1 Coríntios 3, também não está contemplado dentro do texto nosso. 1 Coríntios 3, do versículo 11 ao versículo 15, está falando do juízo, do tribunal de Cristo. O juízo das obras dos cristãos, porque essas obras têm que ver com o galardão. Não tem que ver com salvação e condenação, porque nesse juízo aparecem os que são já salvos. E também está o juízo do grande trono branco, que está no capítulo 20 de Apocalipse, do versículo 11 ao 15 também. Onde fala que as obras dos homens serão julgadas. As obras serão julgadas. Aquilo que o homem fez será julgado. Não é, insisto, não é um juízo para definir se é salvo ou condenado. Porque isso já aconteceu na cruz do Calvário. Não sei se vocês percebem que a crença com respeito a isso é errada. É errada. Biblicamente falando. Outra coisa que talvez vocês já tenham ouvido também de mim, ou do Tiago, é que a fé cristã, queridos, ela é única, ela é exclusiva. Não se compara a nenhum tipo de confissão religiosa em toda a história da humanidade. E é importante que você se lembre disso. É muito importante. Quais são as razões? Ou talvez seriam os dois principais motivos de por que ela é única, é exclusiva. E por que é verdadeira. Porque é a única confissão no qual o próprio Deus se manifesta como um homem, como ser humano e sacerdote, para oferecer um sacrifício de si mesmo, para Ele mesmo, na pessoa do Pai. É o único de todas as religiões que existem na história da humanidade. É o único que faz isso. Porque todas as outras religiões, queridos, todas, sem exceção alguma, demandam e exigem sacrifício feito pelos homens. Sacrifícios têm que ser feitos pelos seus seguidores. E inclusive, em alguns casos, até sacrifícios humanos. Mas é o único Deus que faz isso que acabo de mencionar. Ele se faz sacerdote como homem e oferece sacrifício de si mesmo para Ele mesmo, na pessoa do Pai. Isso é extremamente importante. Segundo ponto, isso também foi considerado parte de uma pergunta curiosa de um pagão a um cristão. Houve uma exposição teológica das doutrinas da fé, as profundidades da Bíblia. E um pagão ficou tão inquieto ao ouvir todas essas coisas, que ele perguntou para o cristão: olha, tem uma coisa que me tem muito inquieto. Ele falou: o que foi? Qual de tudo aquilo que a gente compartilhou, toda a doutrina, de toda a profundidade da Escritura, o que foi que impactou você? Ele falou: tem uma coisa que me tem
completamente transtornado. É o fato que você falou que o seu Deus, ele mora dentro de você. É a única confissão, a única expressão religiosa que existe na face da terra em toda a história da humanidade, onde o próprio Deus habita dentro dos seus seguidores. Em todas as outras demandam sacrifícios feitos pelos homens. E é o que caracteriza a religiosidade. Sacrifícios feitos pelos homens ao seu Deus. Lamentavelmente, esse tipo de paganismo também se pratica dentro do chamado cristianismo, onde muitas pessoas estão falando que precisamos fazer sacrifício para Deus. Bom, se vamos ver na igreja romana, isso é muito comum. Vamos pagar promessa, né? Vamos fazer a peregrinação não sei aonde. Temos que pagar promessas. Isso é paganismo. Isso é paganismo. Porque o que define a confissão cristã é o fato que Deus não demanda sacrifício dos seus seguidores. Deus, Ele oferece o sacrifício. Ele é o sacrifício. Perguntaram para Jesus uma vez, capítulo 6 de João, versículo 28 e 29, parece. O que é que nós temos que fazer para fazer a obra de Deus? E Jesus falou, esta é a obra de Deus. 2 pontos. Que creais naquele a quem Ele enviou. O Pai enviou. Crer em Cristo, crer e receber o sacrifício feito pelo próprio Deus. Nisso consiste a fé cristã, querido, a diferença de todas as outras. É a única que disse que deves receber o sacrifício feito pelo próprio Deus. Porque todos os outros deuses querem sacrifício feito pelos outros, pelos demais. Esses 2 pontos, queridos, você não pode esquecer isso. Você não pode esquecer, porque isto é único, isto é forte, isto é exclusivo da nossa fé cristã. E nós precisamos entender isso, porque existe muita desviação religiosa no chamado cristianismo, dessa geração especialmente. Muita desviação pagã e religiosa. As pessoas hoje, de alguma forma, conseguiram mudar as coisas. De que maneira? Converter o cristianismo em algo que nós vivemos fazendo para Deus. Viver fazendo para Deus, porque isso vai dar legitimidade a que nós chamemos, a que nós nos consideramos filhos de Deus. E curiosamente, dão pouca importância ou colocam em condição secundária a importância de crer e receber o sacrifício feito pelo próprio Deus. Em que consiste isso? Crer, entender isso e vivenciar isso, porque é isso que Cristo está dizendo. É isso que Ele está dizendo, que creais em quem? Em Cristo, que entenda por que veio, a que veio, o porquê fez o que fez. Porque se isso não é realidade na sua vida, você não entendeu absolutamente nada da fé cristã. Se você nunca entendeu isso, só existe uma opção: você é religioso e pratica o paganismo cristão. Quando eu digo hoje, repetidas vezes, que estamos vivendo um cristianismo apóstata, querido, é justamente por causa disso. Vai se aumentando e multiplicando o número daqueles que se consideram cristãos, filhos de Deus,
e vai diminuindo a compreensão do que é que Cristo fez na cruz do Calvário. Cada dia existe maior indiferença, maior ignorância, maior cegueira espiritual, menor interesse pelo que realmente Deus diz que importa. Que creais naquele a que ele há enviado, Cristo Jesus. Tem um texto que segue a leitura que foi feita esta manhã. Também em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30 e 31. Pode colocar, já está, né? Olha o que diz o texto. Mas vós sois dele. Paulo está falando para os cristãos da igreja de Corinto. Mas vós sois dele. De quem? De Deus. Em que? Em Cristo Jesus. Mas vós sois dele em Cristo Jesus. Em outra palavra, sem Cristo Jesus, querido, não tem nada. Não existe absolutamente nada que interessa a Deus o Pai. Nada do que você tenha feito, nada do que você queira fazer, tem sentido algum sem Cristo Jesus. Portanto, em Cristo é onde tudo cobra legitimidade. Em Cristo, onde tudo cobra significado para Deus em nossas vidas. E diz, mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual, falando de Cristo, se nos tornou, essa expressão é importante, se nos tornou, Cristo se foi, isso foi algo feito por Deus, Cristo se nos tornou. O que quer dizer isso? Que Cristo foi feito em nós. Cristo foi manifestado em nós. Ele se converteu em nós, naquilo que está mencionado a seguir. Diz, o qual se nos tornou da parte de Deus. Importante isso, está expressando que isso foi plano, vontade de Deus. Da parte de Deus, sabedoria e justiça e santificação. Quero mencionar, destacar somente quando disse justiça. Em muitas traduções, também você pode ler justificação, ok? Especialmente em outros idiomas que não sejam português. Em português aparece justiça, mas vai ler em espanhol e em outros idiomas aparece justificação. E aqui não existe nenhuma contradição, ok? Quando fala da justiça de Deus, está falando, aqui nesse caso, da nossa justificação. Justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, olha bem, para que, como está escrito, aquele que se gloria, o que quer dizer? Aquele que se acha alguma coisa. Disse, glorie-se no Senhor. Se você tem que se gabar, se você tem que se jactar de algo, diga assim, Cristo em mim. Ele é em mim. Ele habita aqui dentro. Isso. Se você quer se orgulhar de algo, se orgulha disso. Cristo é em mim. Isso, de nada mais. Por quê? Porque para Deus é a única coisa que importa. É isso. É a única coisa que importa. Porque separados de Cristo, querido, somos nada. A Bíblia diz que somos nada. Tem muita gente que não gosta de ouvir isso. Já fui repreendido no Chile por pastores e pastoras no Chile por dizer isso. Irmão, você anda pregando muito que somos nada, mas nós somos filhos do rei. O apóstolo Paulo diz em Gálatas, aquele que pensa ser algo sendo nada, a si mesmo se engana. Paulo diz, eu trabalhei mais que todos, ainda que eu nada sou. Então, é não compreender o que ele quis dizer com aquilo. Uma falsa humildade. Disse, se nos tornou, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Queridos,
Ontem estive vendo algumas cifras que me assustaram, de verdade. No ano 2020, só faltavam 500 mil pessoas para que no mundo nós tivéssemos 8 bilhões de pessoas. Significa que hoje já temos 8 bilhões de pessoas, só talvez até mais. Outra coisa que me impressionou é que 270 mil pessoas, olha bem, 270 mil pessoas nascem todos os dias na face da Terra. É muita coisa. E morrem todos os dias ao redor de 120 mil pessoas, todos os dias. Imagine-se, todos os dias, hoje, vai morrer 120 mil pessoas no mundo. São cifras assustadoras. Os entendidos dizem que o grande problema que vamos enfrentar no mundo, bem logo, é o colapso da humanidade. É bem possível. 270 mil, pelo menos 150 mil novas bocas aparecem para comer todos os dias. Dentro dessa cifra, logicamente. Mas o problema é que morre 120 mil, nasce 240, 150. Pode ser, é verdade, pode ser mais. Mas o problema, queridos, quando penso nisso, morre 120 mil pessoas todos os dias. A pergunta, quantos desses conheceram a Cristo? Vai ter tanto lugar no inferno assim? É preocupante pensar nisso. E honestamente mexe por dentro de mim isso. Na importância que tem de que essa fé que nós dizemos ter, seja real, seja vista, seja percebida por qualquer um que possa olhar para nós e nos conhecer. Me fala da responsabilidade que nós temos. Me fala do chamado e da missão que foi colocada sobre nossos ombros. De ser luz, ser sal nessa terra. Nos fala da importância que tem de que nós possamos ser verdadeiros testemunhas de Cristo. Nos fala da importância que tem, que nós temos, de poder cumprir a grande comissão, de poder falar e compartilhar do Evangelho, mas sobretudo, querido, sobre todas as coisas, ser uma referência, não falar. Falar é importante, vai ser consequência, mas ser referência. Quando falo de uma geração apóstata, eu falo da negligência de muitos que dizem ser filhos de Deus, da indiferença, da frieza espiritual, da incoerência daquilo que eles dizem ser, com o modo de vida que tem, com a conduta que tem. Se vamos entrar pelo lado da ética, aí sim que a coisa se complica mais. Existe tanta preguiça espiritual. A última palavra que eu compartilhei aqui antes da viagem foi sobre ser fervorosos ou ferventes no Espírito. Não sei se vocês se lembram disso. Ser fervorosos em Espírito. E quando fala de ser fervoroso, é ser quente no Senhor. Ser intenso naquilo que você diz que é, naquilo que você diz crer. Naquilo que você diz que realmente importa para você. Falta tanta coerência. Falta tanta consequência.
diz que Cristo se nos tornou, primeiramente, sabedoria. Em 1 Coríntios ainda, do capítulo 1 ainda, do versículo 24, diz, queridos, pode colocar lá, por favor. Mas, para os que foram chamados, isso se supõe você e eu, tanto judeus como gregos, importante cada vez que você veja isso na Bíblia, tanto judeus como gregos, é importante que você entenda o que quer dizer isso, que para Deus não existe uma diferença entre os dois. Talvez você não entenda por que eu estou enfatizando isso agora, mas vai entender mais na frente, mais adiante, no tempo que vem. Porque existem crenças hoje que falam que Deus tem um trato com o judeu e um trato com a igreja como uma coisa separada. Não existe tal coisa na Bíblia. Já? Tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, disse ele. E disse, poder de Deus. Cristo, sabedoria de Deus. Sabedoria de Deus. Fiquem gravados isso para vocês um momento. Segue o outro texto, por favor, Provérbios 8:13. Letícia, por favor. Preste atenção nesse texto, por favor. O temor do Senhor, olha bem, consiste, primeiramente, todos aqui sabemos o que é o temor de Deus. O temor do Senhor. Ouvimos tanto falar do temor de Deus. Bom, os dois textos que vamos ver para adiante vão definir biblicamente o que é o temor de Deus. Mas de uma maneira simples, é importante entender que temor de Deus na Bíblia é um temor reverente a Deus. É saber que Ele é Deus e você quem você é. Ter plena consciência disso. É um temor reverente. Mas a definição mais precisa vem nos textos que vamos ver. Olha bem, o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. A palavra aborrecer na Bíblia é exatamente a mesma palavra no grego que odiar. Mas a palavra odiar para Deus na Bíblia não tem o peso que ela tem na nossa cultura. Odiar pode significar também ter uma atitude de rejeição, ter uma atitude de, como se diz, aparte-se de mim, vá de retro. Esse é o sentido de odiar ou de aborrecer. Ou também pode significar colocar em segundo lugar, também pode significar isso. Mas aqui está falando de rejeição, de rejeitar o mal. Dizem que temor a Deus é rejeitar o mal. Sabe o quê? Quem não pode, ainda que queira, rejeitar o mal, é aquela pessoa que está nas trevas, sem Cristo. Ela não tem capacidade nenhuma, nem sequer a vontade de poder rejeitar o mal. Se algum dia nascesse na mente dela, eu quero a partir de agora rejeitar o pecado na minha vida, ela não vai poder fazer isso. Não importa quem seja. Não existe homem ou mulher que pode fazer isso. Mas aqui está falando aos chamados, está falando aos redimidos de Cristo, aos que são verdadeiramente filhos de Deus. Disse, o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Eu os aborreço. É como se Deus estivesse dizendo isso. Deus está dizendo, você quer saber o que significa temor a Deus? Quer saber o que significa aborrecer o mal? Significa aborrecer tudo aquilo que seja mal. A soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Eu os aborreço, disse o Senhor. Esse é o temor a Deus. É aquele que diz que está comigo, pensa da mesma maneira, sente a mesma coisa, porque se supõe que meu espírito está nele. E ele vai reagir da mesma forma como eu reajo, porque eu habito nele.
temor a Deus é rejeitar o mal. Outro texto que segue, vai vinculado com este. Salmo 111:10. Olha o que diz aí. O temor do Senhor, outra vez, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Permita-me mencionar algo mais sobre essa frase. O princípio da sabedoria. Primeiro, já ouvimos no texto do capítulo 1, versículo 24 de Coríntios, que Cristo, ele é a sabedoria de Deus. Depois vimos que o temor de Deus é aborrecer o mal. Essa é a típica reação da presença do temor de Deus na vida de uma pessoa. Uma atitude de rejeição do mal. Aqui agora, no texto, disse que o temor do Senhor está dizendo, dá a impressão que está dizendo que é outra coisa. Mas não é. Diz, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Lembrando que a sabedoria é Cristo. Quando diz o princípio, você poderia entender como o começo da sabedoria. De forma natural. E não deixa de ser. Não deixa de ser. Mas quando fala do princípio, está falando muito mais do que simplesmente o começo de algo. Está falando que é aquilo que rege a sabedoria. Aquilo que dá sentido à sabedoria. Aquilo que dá significado à sabedoria, disso é o temor de Deus. Quando eu vejo essa frase, o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Depois diz mais, revelam prudência todos os que o praticam. Revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Mas voltemos a essa primeira frase, por favor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Por que é importante essa frase? Se Cristo é a sabedoria, a pergunta, o que veio fazer Jesus Cristo na cruz do Calvário? O que veio fazer a sabedoria ao morrer na cruz do Calvário? 1 de João, capítulo 3, versículo 8, diz que Jesus Cristo, o Senhor, ele veio para destruir as obras do diabo. Aonde? Na sua vida e na minha vida. Está entendendo? Consegue vincular temor de Deus, sabedoria, Cristo? O que quer dizer? Vamos traduzir isso ao português mais claro. Se Cristo é a sabedoria veio morrer na cruz do Calvário e absorveu os pecados da humanidade. Os teus pecados, os meus pecados na cruz. Diz que ele destruiu o poder do pecado, ele destruiu o poder das trevas, ele destruiu o próprio diabo na cruz. Porque se não fizesse isso, era impossível que você e eu fôssemos livres. Livres. O que passa é que quando Cristo fez isso, você creu nele, você recebeu o sacrifício dele na sua vida, um milagre, queridos, um milagre tem que ter passado na sua vida. Um milagre de transformação tem que ter passado na sua vida. Eu não conheço o passado de todos vocês. E vocês não conhecem o passado e nem vão querer conhecer tampouco, se soubessem que é. Mas o milagre passou na minha vida, o milagre passou na sua vida. Para que você possa dizer, eu tenho um antes e um depois. Conforme a Bíblia nos ensina. Eu era trevas, hoje sou luz. Era filho do diabo, hoje eu sou filho de Deus. Eu era um condenado, um maldito condenado, hoje eu sou um abençoado, salvo. E a pessoa que experimentou isso sabe que experimentou isso. Alguém uma vez perguntou aí nesse quadro que temos o ancião responde. Como eu posso saber se sou filho de Deus ou não? Querido, é muito simples isso. Se você não sabe se você é filho de Deus ou não, é porque você não é. Porque aquele que é,
é impossível que não saiba que é. Ele não precisa se convencer a si mesmo. Ele não precisa que ninguém possa convencer. Porque o próprio Cristo, que se supõe que está nele, fala com ele todos os dias. A sabedoria foi crucificada na cruz. E quando a sabedoria morreu naquela cruz e você foi feito livre, queridos, ele destruiu o poder do pecado e ele perdoou o pecado na sua vida por causa do sacrifício. A sabedoria veio e entrou dentro de você, veio para morar dentro de você. E ao morar a sabedoria dentro de você, lembre-se, a sabedoria é infinitamente maior que você. A Bíblia diz: maior é aquele que está em nós que aquele que está no mundo. Não sei se você já teve alguma vez a experiência, mas algum dia pode ser que tenha. O diabo diz que vai te matar. A mim já me falou não sei quantas vezes. Eu falei: se você pode com ele, pode começar. Não é que pode comigo, pode com ele. Você precisa ter essa convicção. Porque está enfrentando com um poder, naturalmente, infinitamente superior a você. A sabedoria veio habitar dentro de você, querido. E sabe o que é sabedoria? O primeiro ato dessa sabedoria aqui no planeta, nessa terra, foi destruir o pecado. E essa sabedoria, ela não suporta o pecado, porque essa sabedoria derramou seu sangue para que o pecado fosse destruído. Está entendendo por quê? Quando a sabedoria vem habitar dentro de você, vai provocar no seu coração, vai provocar na sua consciência, vai provocar no seu espírito uma rejeição por aquilo que foi destruído. Vai produzir uma rejeição, uma repugnância por tudo aquilo que é o mal. Tudo aquilo pelo qual ele morreu na cruz. Isso vai ter uma reação espontânea em você, do seu espírito, das tuas entranhas. Vai ser uma reação espontânea em contra daquilo. Quando você sinta isso, lembre-se, isto é uma evidência irrefutável de que a sabedoria mora dentro de você. Que o Cristo crucificado e ressurreto, ele habita dentro de você. E é ele que está dentro de você rejeitando essas coisas. Você diz: graças a Deus. Porque se fosse eu, somente eu, na minha condição natural, seria impossível isso. Porque eu conheço o meu passado. Meu passado, tudo que era mal, tudo que era perdido, vem para cá, não, vem para cá, vem para cá. Agora não. Existe debilidade, existe fraqueza? Sim, existe. Mas a reação tem que estar, ainda que você caia. Ainda que você possa chegar a ceder. Mas esta reação, essa sensação de rejeição ao mal, tem que estar presente e você tem que sentir isso. Porque se você não sente isso, algo está errado com você. Cristo é a sabedoria de Deus. Em Provérbios 22, 3. Coloca aí para a gente ver disso. Provérbios 22, 3 diz: o prudente, claro, aquele que tem o temor de Deus, vê o mal. Quando diz que ele vê o mal, está dizendo: o mal está lá na outra esquina. Está longe ainda. Eu estou vendo, estou percebendo, à distância estou percebendo o mal. Isso. O prudente vê o mal e esconde-se. Sabe o que é a atitude típica de hoje? Ele vê o mal, ele diz: mas tudo bem, eu estou numa boa. Deixa o mal passar. Não tem problema não. Pode vir.
já perdeu a batalha. Nós não podemos subestimar o poder das trevas. Não tem poder sobre nós. Mas lembre-se, você tem uma fechadura que abre por dentro. E quando você facilita as coisas, você está convidando o mal a chegar na sua vida. Por isso mesmo, o próprio Espírito da sabedoria em nós vai ver o mal na distância e vai dizer, epa, o negócio está lá, não, melhor eu tomar outro caminho. A distância, porque à distância você ainda tem autoridade para poder rejeitar e expulsar aquilo. Mas se você diz, não, é o mal, não, mas eu sou mais forte. Já perdeu a batalha. Você sabe do que eu estou falando. Você sabe do que eu estou falando. O Espírito de Cristo em nós, ele vai detectar o mal. Ele vai ver aquilo que é mal. E em seguida, lembre-se disso, vai ter que haver uma reação espontânea de rejeição no teu espírito, no teu coração daquilo. Tudo que é mentira, tudo que é falso, tudo que é corrupto, tudo que é imoral, deve provocar em nós. A tentação vai vir? Vai vir. Lembre-se que a tentação é um patrimônio dos filhos de Deus. Aquele que está nas trevas, ele não é tentado. Ele não sofre tentação. Não existe tentação nas trevas. A tentação pertence aos filhos de Deus. Só o filho de Deus pode ser tentado. Porque o diabo, ele não vai tentar aquele que está guardado por ele. Ele tenta aqueles que são inimigos dele. Ele não pode atacar a Deus diretamente, ele vai atacar aqueles que são de Deus. Eu sei, eu conheço, eu sei por experiência própria. O diabo, ele não vai poder talvez ir contra você. Mas sabe o que? Quando ele descobrir que não pode ir contra você, sabe o que ele vai dizer? Eu vou acabar com seus filhos. Falou comigo. Comigo ele falou isso. E ele vai usar exatamente a mesma estratégia. Ele não pode ir contra Deus, ele não pode ir contra Cristo. Mas sabe o que ele vai fazer? Já que eu não posso enfrentar o Deus diretamente, eu vou acabar com os filhos dele. E isso é o que o diabo quer. Essa é a sua missão. É destruir aquilo que Cristo fez na sua vida e na minha vida. Não facilita as coisas para ele. Porque recurso espiritual mais que suficiente foi liberado na cruz do Calvário. Para você fazer frente a isso. O apóstolo Paulo diz, em Romanos capítulo 6, o pecado não terá domínio sobre vós. 6,14. O pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, senão debaixo da graça. A graça é o poder capacitante de Deus que opera em você, em mim, para poder fazer frente a tudo isso. O diabo não terá domínio sobre ti. Ele não tem poder sobre nós. Eu sei, estou cansado de saber isso. Não tem poder sobre nós. Porque ele tem, e ele sabe, e ele vê se a sabedoria habita dentro de você ou não. Ele pode ver isso. Se ele não vê essa sabedoria crucificada e ressurreta dentro de você, você está em perigo. Cristo se tornou em nós também justificação. Eu sei que nós temos ensinado bastante sobre justificação, mas vou ser um pouco mais, como se diz, conciso nesse ponto. Que é um tema bastante extenso da justificação. Queridos, vocês já ouviram isso. Outro dia, estando lá no Chile, um dos nossos líderes juvenis, não? Ele perguntou para mim, Paulo, como a gente trata esse tema que é tão comum? As pessoas falam que Deus é justiça, nós falamos muito da justiça de Deus, mas temos também que falar que Deus é amor.
Não é certo? Você está falando, eu falei, você está me dizendo que quando falamos de justiça, estamos falando de uma coisa, e quando falamos de amor, estamos falando de outra coisa? É isso que você está me dizendo? Ele falou, porque é isso que todo mundo fala. Eu falei, querido, você não está entendendo. Se você lê em Romanos 1,17, diz, porque no Evangelho, a justiça de Deus se revela. Tem que ser revelada a justiça de Deus. Pela fé. Agora você sabe o que é justiça de Deus? O que a Bíblia chama de justiça de Deus? Esse é o ponto. Justiça de Deus é Deus castigando a Cristo na cruz do Calvário, no teu lugar, no meu lugar. Esse é o primeiro passo da justiça de Deus. A ira de Deus sendo descarregada sobre Jesus no nosso lugar. E ao mesmo tempo, enquanto Deus faz isso, descarregando a ira dele sobre Cristo, ele está tirando da natureza bendita, a natureza amorosa, a natureza santa de Cristo, e colocando em nós, porque o pecado nosso está sendo colocado em Cristo, portanto a natureza de Cristo é colocada em nós. E Cristo está pagando pelo nosso pecado. Mas que pecado? De que pecado você está falando? De todos os pecados que eu cometi na minha vida? Sim! E sabe o que? De todos os pecados que você ainda vai cometer. Você está falando que Cristo já pagou pelos pecados que ainda não cometi? Eu estou falando exatamente isso. Ele sabe quando você vai falhar a próxima vez. Ele sabe quando você vai pisar na bola contra ele na próxima vez. E ele sabe quantas vezes, em que data, em que minuto vai acontecer. E quando ele morreu na cruz, ele morreu também por esses pecados que você vai cometer, eu vou cometer. Essa é a justiça de Deus. Você está dizendo que Deus, Cristo vai tomar o meu pecado e eu querer receber isso? Significa que Deus vai me tratar como se eu nunca tivesse pecado? E que nunca vou pecar? Exatamente. Porque o preço que ele pagou foi suficiente para cobrir tudo isso. E a segurança que não me dá, e a garantia que me dá disso, qual é? Que ele chega, pega a natureza de Cristo, perfeito, e me reveste como se fosse uma túnica e coloca em mim essa natureza de Cristo. E em base a essa natureza, quando ele está castigando, querido, a Cristo na cruz, naquele momento está sendo revelado a ira de Deus, mas também está sendo revelado um amor inexplicável de Deus pelo pecador. Um amor inconcebível, humanamente falando. Eu falei, jovem, se você entende a justiça de Deus na Bíblia, você vai saber que a justiça fala de ira de Deus, mas fala de misericórdia e amor de Deus ao mesmo tempo. Que assim como a ira é descarregada sobre Cristo, misericórdia, amor e perdão é descarregado sobre nós. Então não divida essas coisas, que por um lado está a justiça de Deus e por outro lado está o amor de Deus. Não existe. Essa é uma falácia evangélica que não tem base escritural. A pessoa diz, não, Deus é amor, mas também é justiça. Como se fossem duas coisas diferentes. Não é. Tem gente que inclusive nos fala, porque nós falamos da ira de Deus, falamos da condição do homem, dizendo, vocês falam muito da justiça, tem que falar também do amor. Não entenderam nada. A justiça de Deus revela ambas coisas. Ira, mas revela misericórdia e amor indescritível ao mesmo tempo. E tem que ser revelado. Olha, tem que ser revelado. Até porque ele é amor, ele é justiça. Exato. Assim como a ira de Deus, querido, é uma reação espontânea da santidade de Deus frente ao pecado.
A ira de Deus é uma reação espontânea de Deus frente à sua santidade e frente ao pecado. É uma reação da sua santidade frente ao pecado. Okay? Então, somos revestidos da justiça de Cristo. Em outra palavra, Deus, quando te reveste da justiça de Cristo, sabe o que ele vê em você? É Cristo. Quando ele vê a Cristo na cruz, sabe o que Deus está vendo na cruz? A minha vida imunda e a sua vida imunda. É o que ele está vendo. Aquele que está cravado na cruz, olha, eu vou dizer, não se escandalize. Quem morreu na cruz foi o maldito pecador. Sabe quem era esse maldito pecador? Você e eu. Jesus se vestiu de maldito pecador. Porque a Bíblia diz que não somente foi revestido do pecado, senão que foi feita maldição no nosso lugar, na cruz do Calvário, para que nós fôssemos feitos bênção. Quer ver maior amor? Existe maior amor do que esse? É impossível. É por isso que pregamos o Evangelho tanto aqui em Uberlândia. Muita gente não entendeu. Muita gente do Evangelho não entendeu. E em base a essa justiça de Cristo em nós, querido, Deus fala assim, com esse revestimento que você está, por causa deste revestimento, eu posso conversar com você. Por causa desse revestimento, eu posso adotar você como filho. Por causa deste revestimento, é sobre este revestimento que eu salvo você da condenação. E Senhor, que passa com o resto de mim, com todas as debilidades, as fraquezas, tudo aquilo que falta na minha vida. Esquece, eu estou falando desse revestimento. É sobre esse revestimento que eu estou salvando você. Que eu estou fazendo você filho. Que eu posso me relacionar com você, eu posso ter comunhão com você. É por causa desse revestimento. Porque se eu vou olhar o que falta em você, você já estaria ardendo no inferno. Querido, está entendendo o que é justificação? Existe algo mais glorioso que isso. Eu não consigo ver algo mais glorioso que isso manifestado na minha vida. Cristo foi feito justificação em você, em mim. Diz a palavra. Diz também que ele foi feito santificação. Quando nós somos justificados, é quando se faz possível, olha bem, a santificação. E rapidamente, santificação, querido. Muitas pessoas não entendem a santificação, mas talvez, eu acho que o Tiago já falou isso aqui uma vez, mas eu vou mencionar. A santificação, ela tem 3 etapas. No momento que você é tirado das trevas para a luz, sabe o que está acontecendo? Você está sendo santificado. Quando você é tirado e colocado na luz, sabe como Deus te vê? Como santo. Por quê? Porque você foi santificado. Escuta bem a diferença. Você não está sendo, você foi santificado. Portanto, o que é santificado na Bíblia se chama santo. E assim se designa aqueles que são de Cristo na Bíblia. Santo. Assim sou chamado na minha Bíblia. Essa é a primeira etapa. A segunda etapa é que quando você já é santo, Deus diz, não pense que eu esqueci as tuas fraquezas e tudo que falta em você. Temos um trabalho longo, para alguns vai durar uns 30, 40, outros 50, outros até 80 anos. E cada dia eu vou crescer dentro de você, disse Cristo. E você vai olhar para trás e vai dizer, eu não sou a mesma pessoa que eu fui o ano passado. Por quê? Porque tem mais Cristo aqui. E Deus contempla, Ele orçamenta esse processo na nossa vida. E esse processo se chama santificação também. É um processo da vida inteira. Uma escola onde ninguém tira diploma. Ninguém tira diploma. Sabe por quê? Porque um dia, quando chegar aquele dia final, Cristo se levanta do trono. E sabe o quê? Ele sai do céu. E vem buscar, sabe o quê? A única coisa que lhe importa nesse planeta. Cristo não vem buscar
absolutamente nada mais. Somente uma coisa importa para ele. Mas será que Cristo não está vendo tanta riqueza, tanta beleza, tanta coisa importante nesse mundo? Não, esses são os desorientados, desavisados, sem temor de Deus que estão vendo. Quem vê isso é o diabo, as coisas valiosas desta vida e desse mundo. Tanto assim que ele oferece isso para muita gente por aí, para muitos crentes por aí. Mas Cristo vem buscar só uma coisa: você e eu. Nada mais. Nada mais. Se você crê em Cristo, querido, você vai viver em função. A sua vida vai se resumir em todo o tempo em uma coisa só: na pessoa de Cristo. Cristo é o único bem que você e eu temos nessa vida. Não temos mais. Se os mortos pudessem falar, os milhões e milhões de mortos te confirmariam a mesma coisa. Você não leva absolutamente nada. Me fez lembrar daquele cara que era tão rico que queria que depois a mulher dele, depois que ele morresse, colocasse todos os milhões dele dentro do caixão. Ele queria levar a riqueza junto com ele. Sabe o que a mulher fez? Colocou um cheque dentro. No mesmo valor, no mesmo valor. Eles que lute para sacar esse cheque. Tá boa essa, né? Ia parar na alfândega do céu. Olha, São Pedro está sem fundo. Então, querido, a santificação, ela culmina quando Cristo vem buscar a igreja e diz que seremos arrebatados. E nos encontraremos, disse Paulo, nos encontraremos com Cristo nas nuvens. E nesse encontro, sabe o que vai acontecer? Você terá um corpo de glória exatamente como o corpo de glória que Cristo tem agora. João disse, porque seremos semelhantes a Ele na sua vinda. E este ato, nós chamamos a plenitude da santificação. É o último ato da santificação. Você já não tem mais como ser mais santo que aqui. Imagina ser mais santo que Cristo, é impossível, né? Então, esse é o último ato de santificação. Receber o nosso corpo de glória. Tenham presente esses três elementos da santificação, porque muitas pessoas não compreendem isso. Ok? E também, querido, disse também, por último, diz a redenção. Cristo foi feito redenção. Redenção tem que ver, sabe com o quê? Com libertação da escravidão. Redenção, quando você vai redimir algo, significa que você vai resgatar algo. No caso de Cristo e nós, a Bíblia nos ensina que o resgate, olha bem, o resgate implica não somente pagar um preço, alguém tem que pagar um preço por esse resgate. Mas aqui estamos vendo, a Bíblia ensina que Cristo pagou um preço por algo, para resgatar algo que sempre pertenceu a Ele. Algo que já era dele. Agora, por isso que esse preço, muita gente crê que o preço do sangue de Cristo foi pago para o diabo. Muitos crentes pensam isso. Isso está errado. O preço que foi pago foi um preço de sangue. E esse sangue, capítulo 9 de Hebreus, diz que ele foi levado pelo próprio Cristo para apresentá-lo no altar que está no céu, esperando esse sangue. Este sangue foi apresentado, foi pago ao próprio Deus. Em outra palavra, Deus pagou o preço a si mesmo. Por quê? Por que não pagou para o diabo? Tem gente, inclusive, vi uma vez uma figurinha, alguém falando assim, uma figurinha dessa que aparece de repente nas revistas. Disse que chegou Cristo para o Satanás e disse: quanto você quer por estes? Falando da humanidade. Como se Cristo oferecendo um preço para o diabo. Muita gente crê essa heresia. Isso é heresia. O diabo não se pagou nada. Nunca, jamais. Ele é ladrão e mentiroso, como muitos por aí.
Cristo levou o seu sangue ao céu e apresentou no altar que está lá no céu diante de Deus o Pai. E Deus, no momento que recebeu aquele sangue, Deus diz: aceito esse sangue. Não existia nenhum poder a partir daquele momento que podia impedir que você e eu fôssemos livres. Livre para quê? Livre para viver a vida a qual você e eu fomos chamados para viver. Uma vida impossível. Uma vida impossível. Livres para viver no temor de Deus, rejeitando o mal. Livres para viver uma vida reta, ética e justa. Coisa que a pessoa que está nas trevas não pode, ainda que queira, não pode. Livres para crescer em santidade. Crescer em santificação. E tudo isso, queridos, para concluir, é Cristo em nós. Por isso, o texto diz: aquele que quer se gloriar, glorie-se em Cristo. Porque Ele é a única razão de ser, da sua existência, da minha existência. Isso é o que é nossa fé cristã. Isso é o que a nossa Bíblia nos ensina. Amém? Fique de pé um momento, por favor. Eu gostaria de orar e pedir também, depois da oração, que deu uma oferta. Me deu o nome do irmão. Pedro. Alfredo de Andrade. Pedro. Haroldo de Andrade, você pode tocar ainda uma canção de adoração para que possamos acompanhar. Senhor Jesus, ensina-nos isso que foi ensinado ao apóstolo Paulo. Revela isso nos nossos espíritos, nas nossas mentes e corações, da maneira como foi revelando também a ele. O que significa Cristo, sabedoria de Deus, que se tornou ou foi tornado sabedoria em nós. Justificação, santificação, redenção, para que vivamos em liberdade e que o propósito e a vontade tua seja cumprida em nós, que o Espírito da sabedoria de Deus, em mistérios, as comportas da sabedoria de Deus possam ser abertas desde o céu, na instrumentalidade do Espírito Santo. O Senhor derrama os mistérios do teu reino, os mistérios desta palavra na mente, no coração e nos espíritos dos meus irmãos, na vida das crianças também. Espírito de sabedoria, abre o nosso entendimento. Espírito de revelação no conhecimento de Cristo, abre o nosso entendimento para a compreensão das Escrituras. Que esta unção venha, Senhor, inundar nossas almas nesta manhã. Dá-nos vista espiritual para que possamos ver aquilo que humanamente é impossível ver. Abre o nosso entendimento para conhecer as profundezas de Deus, na instrumentalidade do Espírito. Abre nossos ouvidos espirituais para que possamos aprender a ouvir a Tua voz. Espírito de sabedoria e revelação, que esta unção possa inundar nosso ser nesta manhã, de maneira que o Senhor possa seguir ministrando nossos corações, ministrando nossos espíritos, falando de maneira que possamos ouvir claramente a Tua voz, ainda que em mistério, ainda que em forma sobrenatural, ainda que humanamente inexplicável. Fala de maneira que possamos ouvir a Ti, Senhor, porque o Senhor conhece nossos corações. O Senhor conhece muito bem quem somos. O Senhor sabe muito bem o que o Senhor fez nas nossas vidas. Permita que essa palavra cobre vida em cada um de nós. E assim possamos
glorificar o teu nome. Pedimos isso em nome de Jesus.